Olá, vamos para o dia 24 hoje do nosso devocional. E o tema de hoje na verdade, a gente vai começar um novo subtema, que é hábitos que transformam atitudes. É o novo subtema que a gente vai começar nesse dia de hoje. Então, vamos lá. O primeiro tema, desse macro tema que a gente iniciou hoje tudo é narrativa. A palavra base que a gente vai usar hoje está em Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. Eu vou trazer aqui para você. Diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E aí agora a reflexão. Existe muito mais poder no uso das palavras do que nós podemos imaginar. Com certeza você já leu na Bíblia e ouviu em pregações que precisamos controlar a nossa língua, que ela fala do que o coração está cheio e que podemos usá-la para abençoar, mas também tem poder para amaldiçoar e destruir a nossa vida e a vida das outras pessoas à nossa volta. Veja que a passagem de Provérbios que abre esse capítulo fala que o nosso coração fica cheio do que sai da nossa boca. E a palavra de Deus também nos lembra que de tudo o que devemos guardar, o mais importante é o nosso coração. Ora, se devo guardar o meu coração e se o que eu falo também o preenche, preciso ter muita sabedoria em relação ao que sai da minha boca, pois isso influencia no que carregarei dentro de mim. Quando falamos em coração, estamos falando dos nossos sentimentos. Nossas palavras influenciam diretamente aquilo que sentimos. Palavras boas produzem graça a quem escuta, enchem o nosso coração de fé, esperança e amor. Assim como um coração cheio dessas virtudes produz sentimentos como alegria, gratidão, amor ao próximo e generosidade. Eu e você já sabemos que tudo o que comunicamos, pensamos e sentimos produz as nossas crenças. E toda crença é autorrealizável. Aquilo que você acredita sobre família, filhos, saúde, finanças, vida profissional e até mesmo sobre a sua conexão com Deus é diretamente influenciado pelas suas palavras. Se vivemos ou acreditamos, ou seja, vivemos nossas crenças que são geradas ou transformadas pelas nossas palavras que saem de nós, nossa obrigação é falar com sabedoria, responsabilidade, discernimento e inteligência, pois precisamos ser intencionais na nossa comunicação. Em Mateus 12, 36 diz que: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Paulo Vieira, meu esposo, costuma dizer que tudo na nossa vida acontece de acordo com a narrativa que escolhemos, ou seja, tudo que vivemos é fruto da nossa história, que contamos, palavras lançadas sobre aquilo que nos acontece em cada área da nossa vida. Nossas narrativas podem nos abençoar, gerar esperança e sentimentos positivos, ou nos levar a um lugar de dor, tristeza profunda, vitimização, mentira, medo e falta de fé. São elas que definem se viveremos como herói aprendiz ou como uma vítima sofredora. Se diante de cada situação difícil da jornada, olharmos para o que nos acontece e comunicarmos gratidão, perguntando-nos o que precisamos aprender com essa dificuldade e nos responsabilizando 100% por mudá-la, deixaremos nosso coração farto, cheio de sentimentos que geram humildade, autorresponsabilidade, arrependimento e que nos colocam em um estilo de vida de crescimento e aprendizado constante. Assim, os bons frutos virão. Mas atenção, porque o inverso também é verdade. Suas palavras e sua narrativa sobre si mesmo e tudo o que lhe acontece também podem levar à morte.
morte de seus sonhos, da alegria, dos projetos de Deus para a sua vida, da sua saúde e até mesmo morte da sua esperança e fé. Lembre-se de que suas palavras deixarão seu coração cheio. Se o que sai da sua boca é lamúria, reclamação, crítica, acusação, vitimização, palavras de desesperança e dor, seu coração estará farto dessas coisas e vai transbordar os piores sentimentos que podem existir em você. Um coração amargo transborda ingratidão, medo, culpa, não merecimento, doenças emocionais como ansiedade e depressão, desamor, solidão e muitos outros sentimentos que secam os ossos e adoecem o corpo e a alma. Palavras de amor e esperança geram um coração cheio de amor e fé, mas palavras de ingratidão e dor geram um coração cheio de tristeza e amargura. Vou compartilhar uma história para mostrar o poder da nossa comunicação. Tenho uma amiga muito querida, super inteligente e generosa, profissional brilhante, amiga de todos que passam na sua vida. Porém, essa mulher, cheia de virtudes, vive há décadas ciclos de muita limitação financeira e frustração. Ela se esforça, trabalha muito, busca novos conhecimentos, mas não consegue romper o ciclo negativo das suas finanças. Um dia, ela abriu seu coração e soltou no meio da conversa que havia anos repetia para si mesma a seguinte frase: não vou nem sonhar e fazer mais planos, porque meus sonhos nunca se realizarão. Nunca se realizam e eu só fico mais frustrada. Então, melhor não sonhar. Detalhe, ela estava se referindo a todos os sonhos e projetos dela que dependiam de recursos financeiros. A narrativa que ela dizia para si, mesmo que ela não verbalizasse, era de que é melhor nem sonhar, pois não ia acontecer, porque ela não tinha dinheiro, não teria dinheiro para viver esses sonhos. E é óbvio, após repetir essa narrativa, nada acontecia mesmo. Sua comunicação reforçava a crença de incompetência financeira, a crença de não merecimento, e enchia o coração dela de desesperança e tristeza. E como nós só vivemos aquilo em que acreditamos, a vida dela entrou num looping sem fim de derrotas financeiras, frustrações, sonhos não realizados por falta de dinheiro e crença de que é melhor não ter sonhos. Entendeu como funciona? Com a minha vida e a sua é da mesma maneira. Então, essa é a consciência, né? É a reflexão que ela traz nesse dia de hoje, né? Sobre esse dia do devocional de hoje. E eu achei muito interessante hoje, eu achei muito forte essa palavra de hoje, por quê? Porque, assim, me surpreendeu essa questão de estar na Bíblia, essa questão de que aquilo que a gente fala enche o nosso coração, sabe? Isso aí me surpreendeu. Por quê? Porque eu acho que você, assim como eu, você já ouviu falar que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Isso aí também tá na Bíblia, né? Foi Jesus que falou, existe um versículo falando sobre isso. Mas eu não tinha ainda percebido essa palavra dizendo que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente coloca para fora, ou aquilo que a gente pensa, por quê? A nossa comunicação, ela acontece tanto de maneira verbal, a gente pode falar alguma coisa, tanto também com a nossa postura física, tá? Pode ser que, por exemplo, você não comunique alguma coisa falando em si, né? Soltando as palavras, mas ela também comunica com a sua linguagem corporal, né? Então, assim, ombro caído, rosto fechado, cara para baixo, comunica uma coisa. Agora, mais para cima, sorrindo, rosto para cima, comunica outra coisa.
E nós também comunicamos através dos nossos pensamentos, aquilo que a gente não fala para ninguém, mas fica lá na nossa mente, que a gente fica remoendo ali, mastigando dentro dos nossos pensamentos. E tudo isso alimenta o nosso coração, gera sentimentos. O que acontece? Existem duas matrizes de crenças, né? O que são as crenças? Só relembrando para você. Crenças são as convicções que a gente tem, as verdades que a gente aprende e que a gente carrega e acredita na nossa vida. Então, as verdades que a gente carrega sobre quem nós somos, se somos capazes ou não, se merecemos coisas boas ou não, verdade que nós acreditamos sobre filhos, sobre casamento, sobre dinheiro, sobre saúde, sobre todas as coisas, certo? São os aprendizados. O que acontece? Existem duas matrizes, duas maneiras que são formadas as nossas crenças. A primeira maneira é a maneira passiva, onde a gente recebe as informações, geralmente, né, lá na infância é feito dessa maneira, mas até o final da nossa vida a gente recebe também as crenças dessa forma. Por isso que é importante a gente entender em quais ambientes a gente está, com que pessoas nós estamos andando, porque o ecossistema que te rodeia, as pessoas que vivem em volta de você, elas trazem influência para a sua vida, mesmo que você não queira, só o fato de você estar perto delas, né, já é comprovado aí cientificamente que o fato de você estar perto de uma pessoa depressiva, isso já altera também as suas emoções, por mais a pessoa pode nem falar nada com você, mas isso altera as suas emoções, por isso que é bom você estar em ambientes que as pessoas acreditam naquilo que você acredita, que são pessoas para cima, né, que são pessoas que vão ali te animar, te fortalecer, que são verdadeiramente suas amigas. Você tem que prestar atenção também naquilo que você está ouvindo nesse ambiente, naquilo que você está vendo, porque tudo isso traz informações para o seu cérebro, é uma experiência que você vive ali, você vê, ouve, sente. Para cada experiência é transformada em memória, para cada memória você traz significados e sentimentos. Lembra? E isso, a união dessas três coisas, da memória, mais o sentimento, mais o significado, te traz um aprendizado, que é a crença. E toda crença é autorrealizável. O que significa isso? Assim como você acredita na sua alma, assim vai ser na sua vida. É isso que vai acontecer com você. É programado na sua mente e aquilo que está na sua mente depois reflete na sua vida física, certo? Por isso que diz que toda crença é autorrealizável. Você querendo ou não, se você pensa daquela maneira, se você tem certeza que vai ser daquele jeito, vai acontecer daquele jeito. Essa é a crença passiva, onde nós pegamos as coisas de fora e vamos guardando dentro do nosso coração, certo? E aí depois nós falamos daquilo que o coração está cheio. E depois tem a crença ativa, a matriz de crenças ativa, que é a maneira ativa de formar crenças. Que aí o que entra bem nessa palavra aqui, comprovando isso, que é o quê? Aquilo que a gente fala, ou seja, aquilo que sai de nós, é ativo. Eu que falo, eu que penso. Aquilo que sai de mim enche o meu coração. Ou seja, aquilo que sai de mim por palavras ou por pensamentos me enche de sentimentos e forma também uma crença, um aprendizado. E através disso eu posso tanto fortalecer os aprendizados que eu já tinha, se eu ficar repetindo aquilo, se eu não sair daquele ciclo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma mentalidade ruim, eu vou trazer um exemplo aqui que depois que eu andei meditando nessa palavra, veio o exemplo para mim da Church Kids. Você que faz parte lá da nossa igreja e está fazendo esse devocional, e você que não faz parte também, na nossa igreja existe uma igreja agora para crianças, né? Um ambiente preparado para elas, com pastores e tudo mais. O que acontece? Que nem o que está acontecendo na Church Kids. Como que funciona? O que é uma crença sobre filhos e sobre crianças que existe? Criança dá trabalho, certo? É uma crença, é um tipo de crença, é um tipo de aprendizado. O que acontece? Eles estão mudando esse tipo de crença na mentalidade das mães, na mentalidade das pessoas da igreja, porque eles estão repetindo ali, falando que criança não dá trabalho, criança dá fruto. Criança não dá trabalho, criança dá fruto. Então, ou seja, eles estão mudando
esse pensamento, essa comunicação ali que o mundo veio trazendo, que a gente aprendeu. E agora, se a gente começar a falar, mesmo que eu tenha a crença de, poxa, criança dá trabalho, pode ser uma crença que veio para mim de maneira passiva, veio do mundo, de tanto eu escutar, eu gravei no meu coração e eu falo sobre isso porque está no meu coração. Mas se eu começar a falar de maneira diferente, poxa, não, criança não dá trabalho, criança dá fruto. Eu estou falando de maneira ativa e isso que eu falar vai alimentar o meu coração, entende? Então, eu posso mudar os meus pensamentos, posso mudar as minhas crenças e a minha vida vai funcionar de acordo com aquilo que eu penso. Então, eu tenho poder nas minhas mãos, eu tenho a responsabilidade, assumindo a responsabilidade daquilo que eu falo, de falar coisas positivas, de pensar sempre de maneira positiva. Aconteceu alguma coisa ruim, aconteceu alguma coisa desafiadora, ok. Aconteceu, mas eu vou trazer gratidão para esse momento e eu vou trazer o que eu posso aprender, né? Eu vou trazer uma oportunidade de aprendizado, porque os erros, você tem que entender que eles são oportunidades de aprendizado, você não tem que encarar o erro como se fosse ali uma lástima e terrível e não tem mais jeito, entende? Tem que encarar o erro como um aprendizado. E tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, eu tô falando para mim também, tá, gente? Eu preciso muito treinar isso também na minha vida. Precisa ser muito treinado isso. E assim que acontece. E quando a gente muda a crença, a mentalidade, a gente começa a mudar naturalmente o nosso comportamento e muda os nossos resultados. Então, isso está dentro da nossa responsabilidade, de parar de reclamar, de parar de pensar de maneira negativa, de falar de maneira negativa, sabendo que aquilo ali vai encher o nosso coração, né? E vai gerar frutos, vai gerar resultados, bons ou ruins, né? Depende do lado que a gente escolher ir. Então, isso aqui dá um poder muito grande de transformação. Essa questão de toda da matriz de crenças que eu trouxe aqui, tudo, é o que a gente trabalha dentro do processo de coaching. É o diferencial da Febracis é esse. Porque todo coaching tradicional, ele trabalha só a parte racional da pessoa. E a gente trabalha essa parte porque a gente sabe que quando a pessoa já tem na cabeça dela convicto, isso vai acontecer. Então, o que precisa mudar é dentro. Um exemplo de exercício rotineiro que a gente faz dentro do coaching, que já teve aqui no devocional, é aquele devocional Eu Sou, que ela pediu para a gente colocar 30 características, né? Começando com Eu Sou, e aí você podia completar com a característica positiva que você quiser. Por isso que a gente faz esses exercícios, porque a gente vai estar comunicando, e a gente vai treinando até que aquilo ali realmente encaixe e faça parte de nós. Sabe, aquilo entre no nosso coração, entre na nossa mente. Pode ser que demore, porque você se viu de uma maneira completamente diferente muito tempo da sua vida. Mas a gente vai treinando para justamente fazer esse preenchimento do coração de maneira ativa, né? De maneira intencional. Nós vamos buscar mudar aquilo que não está legal, né? Então, esse exercício aí é um exemplo que muda as suas crenças, a sua mentalidade e os seus resultados. Tá certo? Então, é isso que eu trago de reflexão para vocês hoje. Eu achei assim realmente muito poderoso isso, né? E é isso, que a gente possa, né, que Deus nos dê graça, que o Espírito Santo nos dê sabedoria, consciência cada vez mais das nossas palavras, dos nossos pensamentos, para que a gente possa caminhar segundo a vontade dele para a nossa vida. Um abraço, Deus te abençoe.